É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 13 minutos, manhã do dia 10 de julho de 2025. Agora estamos com 12 graus aqui em Itajaí, Santa Catarina, sul do Brasil. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Agora também nós estamos ao vivo através das nossas redes sociais e para você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã aqui na nossa web rádio Conexão Viva. Deus abençoe, queridos. E graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. E é a esse Deus que nós estaremos orando nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida e obrigado por este ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa e obrigado pela família. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, ó Pai, e seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de contenda, de desânimo, de inveja, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo, ó Deus, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, para termos um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Nessa manhã eu quero falar sobre a blasfêmia dos fariseus e a defesa de Jesus. O texto está ali em Mateus capítulo 12, versículo 22 até o 32, mas eu quero ler do 22 até o versículo 22 ao 24, Mateus 12, 22 ao 24, que diz assim: Trouxeram-lhe então um homem endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão maravilhada dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Bom, o texto de Mateus, capítulo 12, do 22 ao 32, narra um incidente em que Jesus expulsou um demônio de um homem cego e mudo. E isso causou uma admiração nas pessoas que estavam ali na volta. Mas, no entanto, os fariseus religiosos da época acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, então, alertou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, declarando que todo pecado e blasfêmia seria perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não teria perdão nem nesta era, nem na futura. Amém? Então, dentro dessa introdução, dessa exegese, eu tenho alguns pontos para trazer nessa manhã. Primeiro, o contexto da blasfêmia. O contexto dessa blasfêmia foi a cura milagrosa que ocorreu ali em Mateus 22 e 23. Né? Então, Jesus realiza um milagre quando liberta um homem cego e mudo de um espírito maligno. Aí, veja bem, os religiosos, para eles seria bom o homem continuar cego e mudo. Não tinha problema nenhum. Mas quando o homem foi curado e recebeu os benefícios da cura, eles começaram a xingar Jesus em pensamento e dizer que esse expulsava por... Então, esses religiosos da época, na realidade, eles tinham aquele espírito de inveja de Jesus, porque não podiam fazer o que Jesus estava fazendo, porque Jesus era o próprio Deus personificado ali. Então, essa é a diferença do religioso e daquele que teme a Deus. Então, a acusação dos fariseus. Os fariseus acusam Jesus de expulsar demônio por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Porque eles não estavam acostumados a ver milagres. Porque a fé
agrada a Deus, e a fé sem obras é morta. Não adianta zelar só pela lei. Tem que ter a fé, porque a fé agrada a Deus, e a fé sem obras é morta. Ok? Não adianta abrir a Bíblia e não viver a Bíblia, não pregar, não falar do amor de Deus, não adianta. Se ela estiver na sua estante, eu tenho uma Bíblia, ela está na estante. Ela é um livro comum, mas quando ela abre e você começa a ler, Deus começa a falar o teu coração. Porque a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então a inspiração sai da palavra e entra em você. Então, a obra de Deus ali, ela foi reconhecida. O povo reconheceu a grandeza da obra de Jesus. Mas os religiosos, os fariseus, recusaram e não a aceitaram. Por causa da religiosidade, estava à frente da obra de Deus. A religiosidade estava à frente da vontade de Deus. A religiosidade estava à frente da manifestação do poder de Deus. E assim nós temos religiosos até hoje. E a blasfêmia como resposta à obra de Deus, né? Então ali os fariseus respondem à obra de Deus com acusações e blasfêmia. E Jesus imediatamente entra em ação. É quando vem um segundo ponto que eu quero trazer, que é a advertência de Jesus. Um reino dividido, em Mateus 12, 25, aqui, ó. 12, 25 diz assim: Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, Jesus usa uma parábola para explicar que um reino dividido não pode subsistir. Como assim reino dividido? Se aquela enfermidade era maligna, e se Jesus estava curando como os religiosos pensaram que era por Beelzebul, então era o mal lutando contra o mal. Mas ali era o bem expulsando o mal. Jesus representando o bem, expulsando o mal. Não era o mal expulsando o mal. Não era demônio lutando contra demônio. Como os fariseus, os religiosos, por inveja, estavam falando. Porque qual era o problema dos religiosos? Eles não tinham fé para realizar milagres. Eles não tinham fé para que Deus os usasse para realizar grandes milagres. Esse era o problema deles. Então aí nasceu aquele espírito de ira, de inveja. Então aí entra a blasfêmia contra o Espírito Santo. No versículo 31 e 32 diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Né? Então, Jesus aqui ele adverte que sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, declarando que não haverá perdão para esse pecado. Então, quem que estava cometendo esse pecado? Os religiosos. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque a religiosidade chega a um ponto, se não vigiarmos, de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então existe essa gravidade da blasfêmia. Jesus enfatiza que aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não terão pecado nem nesta era, nem na futura. Então a natureza da blasfêmia contra o Espírito Santo, aqui Jesus explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir poder, o poder de Deus ao diabo. Nós não podemos, como os religiosos fizeram, os religiosos atribuíram o poder de Deus ao diabo. Deus é Deus. Então, a religiosidade, ela além de contaminar a fé, se o servo de Deus não vigiar, ela acaba também causando uma ferida tão grande
que é esse pecado contra o Espírito Santo, que não haverá cura, não haverá perdão. Perdão é uma cura espiritual, não haverá cura espiritual, não haverá perdão. Então, o terceiro ponto que eu quero falar é justamente isso, as implicações e aplicações práticas. Então, existe o perigo da incredulidade persistente, sabe? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela está relacionada à incredulidade persistente e à rejeição contínua de Deus, a rejeição contra Deus. Então, por isso da importância do arrependimento. Atos 2:38, ele traz uma apresentação clara sobre o arrependimento, que é essencial para evitar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, guardando, o salmista diz assim: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Não pecar contra Deus é não pecar contra o Espírito Santo. Então, o que é que evita? É a palavra. O salmista diz: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus diz lá em João 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra, ela nos protege, ela nos resguarda de pecarmos contra Deus e contra o Espírito Santo de Deus. Então aí nós guardamos nosso coração e nossa língua, conforme Provérbios 4:23 e Tiago 3:9 e 10. Então nós devemos guardar nossos corações e línguas para evitar palavras e pensamentos blasfemos. Assim como o salmista, o Davi, ele falou: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus tem esse poder de guardar o nosso coração e a nossa mente, de não pecarmos contra Deus. E buscando a orientação do Espírito Santo. Aqui em João 16:13, que eu quero ler aqui também para vocês, né? João 16:13, diz assim o texto: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando o Espírito Santo chegar, habitar, ele consola, conforta, ele direciona, ele edifica. Ok? Então, a melhor maneira de combatermos o pecado contra o Espírito Santo de Deus é se alimentando diariamente da palavra de Deus. Diariamente se alimentando da palavra de Deus. Buscando nas Escrituras, como Jesus recomenda e afirma aqui: buscai nas Escrituras, disse Jesus, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim, testifica de Jesus, do Cristo. Então eu quero falar para você nessa manhã, resumindo, que a advertência de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma das mais solenes e importantes lições que encontramos nas Escrituras Sagradas. Ela nos lembra da seriedade do pecado e da importância da fé e do arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é simplesmente um ato de palavra, mas a persistente recusa em reconhecer o trabalho de Deus em nossas vidas, em não reconhecer a ação de Deus no meio da humanidade. Então, devemos, de uma maneira direta, guardar nossos corações e línguas, buscando a orientação do Espírito Santo para discernir a verdade e evitar a incredulidade persistente. E não esqueça, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é quem nos santifica. Disse Jesus: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, mais Deus fala conosco. Amém? Queridos, que Deus o abençoe.
que essas verdades bíblicas possam fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Amém? Deus abençoe, graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor, chegando para nós nesta manhã, Anderson Freire com louvor, o bom samaritano. Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor, agora são exatamente 7 horas e 20 minutos.